Oi, turminha, tudo bem com vocês? Quartou com a nossa aula de número 2, matemática. Vamos falar de massa. Que massa será que nós vamos falar? Pastel, macarronada? Nada a ver, né, prof? Vamos entender melhor. E também vamos fazer a correção aí do conteúdo comprimento. Bora lá, então, para as atividades? Gente, então falando da correção da aula passada, né, a prof deixou esses slides aqui, né, para que a gente pudesse dar uma revisada sobre o que nós falamos ali, né, sobre comprimento, que o metro é a unidade de medida fundamental, né, do comprimento. Falamos da régua, da fita métrica, das partes, né, decímetro, centímetro, milímetro, né, que são os submúltiplos do metro, e nós temos também os múltiplos do metro que são maiores que os submúltiplos, né, e dentre esses múltiplos, nós temos aí quilômetro, a gente só tá trabalhando quilômetro, né, só quilômetro. Então, vamos lá. Aqui também, né, a gente trouxe aqui a tabelinha de parte inteira e parte decimal, tá bom? Onde nós temos quilômetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. E aqui era a nossa primeira página de exercícios, certo? Então, vamos lá. Escreva a medida do lápis representada a seguir em decímetros, centímetros e milímetros. Essa tabelinha, a prof deixou aqui, que é basicamente a mesma coisa que tem lá, tá? Só que aqui tem outras medidas de múltiplos do metro, tá? Decâmetro, hectômetro, que a gente não vai entrar neles agora, tá? Então, olha lá. Em centímetros tá fácil, né, gente? Ó, 10 centímetros e meio. Então, tá aqui, ó, 10 centímetros e meio. Como é que eu transformo daí em decímetro e milímetro? Então, eu vou considerar aqui, ó, gente, que eu estou falando de centímetro, certo? Centímetro aqui. Então, eu vou colocar a vírgula sempre onde eu estou falando, quando eu estou falando de vírgula, tá? Quando a medida é sem vírgula, gente, daí eu vou colocar a unidade no centímetro, onde eu quero chegar, né? No caso aqui, centímetro. Então, olha aqui, ó, eu tenho 0 aqui, tenho 1 aqui, tá? E vocês podem fazer naquela tabelinha anterior também. E tenho 5 aqui, certo? Agora eu quero transformar em decímetro. Como que eu faço isso? O decímetro está aqui, ó. Então, eu só desloco a vírgula daqui para cá. Pronto, eu tenho aqui, ó, 1,05 decímetro. Eu quero transformar em milímetro. Como é que eu faço? Desloco, tiro a vírgula daqui e coloco aqui. Pronto, eu tenho 105 milímetros. Tá bom, gente? Então, vocês podem usar aquela tabelinha. A prof trouxe essa para facilitar aqui o entendimento, mas vocês podem utilizar aquela. Viram como é fácil? Que relação você observa entre esse comprimento dado em decímetro, centímetro e milímetro? Os decímetros multiplicados por 10 vão resultar nos centímetros, né? Se eu pegar o decímetro e multiplicar por 10, eu não desloquei uma vez só, uma casa, né? 10, 0. Vocês viram que a matemática, gente, uma regra vale para vários conteúdos, né? Esse de deslocar a casa, né? Conforme o número de zeros. Então, os decímetros multiplicados por 10 resultam nos centímetros e os centímetros multiplicados por 10 resultam nos milímetros, tá bom? Use uma régua para medir o comprimento dos gizes de cera a seguir. Em seguida, escreva as medidas encontradas em centímetros e em milímetros. Então, 4,8 centímetros. Vamos apagar aqui. Tá? Vamos fazer de volta aqui, para que vocês entendam bem. 4,8 centímetros. Estou falando de centímetro, então a vírgula vai ficar na casa correspondente. Então, eu tenho 4,8. Posso fazer essa tabela aqui, prof? Pode também, tá? Tanto faz. É a mesma que vocês têm lá, também serve. No slide anterior, tá? 4,8 centímetros. E em milímetro, como é que fica? Eu vou deslocar a vírgula. Quantas casas? Uma só. Então, eu tiro ela daqui e coloco aqui. 48 milímetros. 2,5 centímetros, né? Se eu colocasse aqui, também ficaria 25 milímetros. Tá bom, gente? E aqui vocês deveriam só traçar mesmo
Ai, deixa eu pegar lá o número 3. A prof esqueceu novamente de colocar o enunciado ali, né? Podia ter corrigido e a prof não corrigiu ali no enunciado. Mas não tem problema. Pegamos aqui que dá na mesma. 35. Ainda usando a régua, trace os segmentos de reta cujas medidas estão indicadas em cada item. Então, olha lá. 5,8 centímetros, né? Vocês deveriam traçar aqui com a régua, tá em centímetro, então fica mais fácil, né? 40 milímetros, poderia usar aqui, ou poderia fazer direto 4 centímetros. Então, aqui a reta que vocês fariam. E 0,5 decímetros ficaria 5 centímetros. Tá bom, gente? Número 4. Observando a régua representada a seguir e considerando 1 decímetro como inteiro, escreva a fração do inteiro que cada medida a seguir representa. A prof falou para vocês, né? Ó, 1 decímetro como inteiro, né? 1 decímetro é 1 décimo, né? Ali do centímetro. Então, 1 de 10. 2 centímetros, 2 de 10. 4 centímetros, 4 de 10. 5 centímetros, 5 de 10, 10 centímetros, 10 de 10, ou 1 inteiro, 6 centímetros, 6 de 10. Tá, aqui, gente, na opção do livro, está simplificada, tá? Cada fração simplificada. Não tem necessidade, mas é bom porque vocês podem treinar aí, né? As operações daí, no caso, a divisão. Número 5, escreva a medida dos segmentos de reta a seguir em centímetros e decímetros. Então, olha lá, pode usar aquela tabelinha como a prof explicou, tá? 8,5 centímetros ou 0,85 decímetros. 7,7 centímetros ou 0,77 decímetros. Ó, o 6 que a prof falou que tinha uma pegadinha. Ó. Observe como Pedro traçou um segmento de reta de 4,5. Pedro traçou o PQ corretamente? Por quê? Pedro traçou o PQ corretamente? PQ. Por quê? Não, gente, porque o ponto P não está posicionado no zero. Ó, se vocês olharem, está posicionado aqui, ó. E muitas vezes vocês erram isso na hora de medir as coisas, tá? Com a régua de vocês. Então, para ter 4,5 cm, ele tinha que posicionar aqui, ó, no zero, e não lá no início da régua, tá bom? Então, com base no pedaço de barbante de 1 centímetro de comprimento, representado a seguir, faça uma estimativa do comprimento dos demais barbantes e registre na tabela. Em seguida, use a régua para medir cada barbante e conferir sua estimativa. Então, aqui era a estimativa de vocês. Lembra que a prof falou que aqui a prof pegou mais ou menos a medida e foi calculando aqui, parecia que tinha dado 4, ó. Comprimento real, 5 centímetros. Letra B, 10 centímetros. Letra C, 2,5. Isso aqui, gente, é o valor real. Então, a régua é uma medida universal. Não tem uma régua que mede menos ou mais, tá? Então, tem que dar exatamente esse valor aqui que a prof está colocando para vocês, esses valores. E letra D, 8,5 centímetros, tá bom? E daí, acertaram? Chegaram perto ou não? Número 8, determine o perímetro em centímetros dos polígonos representados a seguir. Então, a gente primeiro tinha que fazer o quê? Transformar decímetro, milímetro, ó, tudo que for milímetro e decímetro, vocês têm que transformar em centímetro. Poderiam usar a tabela como a prof explicou, ó. 40 milímetros, 4 centímetros. Então, eu sei que aqui, ó, eu tenho 4 centímetros. 0,5 decímetros, eu tenho 5 centímetros. Então, aqui 5 centímetros. Então, eu tenho 3 mais 4 mais 5, ó. 3 mais 4 mais 5. 12 centímetros de perímetro. Aqui, gente, 15 milímetros, que tá aqui, é igual a 1,5 centímetro. 0,65 decímetros, que tá aqui, é igual a 6,5 centímetros. Então, eu só vou somar, ó, gente, 1,5 centímetro aqui, mais 2,5 aqui, mais 6,5 aqui, mais 4,8 aqui, mais 5,3 aqui embaixo, que a prof acabou tampando aqui, ó, mas aqui embaixo tem, ó. Aqui embaixo é 5,3, a prof tampou aqui com a resposta. Igual a 20,6. Então, o perímetro, 20,6 centímetros. Tem que cuidar com essa questão, tá? Nos exercícios, se pede em centímetro, milímetro, né? Se precisa fazer a conversão, mas vocês viram que é fácil, né? Nossa última página aí de correção. A Ana vai costurar uma fita amarela ao redor de 10 toalhas iguais a que está representada ao lado, né? Então, 1,10 por 80 centímetros. Ela tem um pedaço de 8,20 metros dessa fita. Quantos metros de fita a Ana ainda precisa comprar? Então, gente, ó, 2 de 80 centímetros, né? Porque aqui também tem 80 centímetros, dá 160.
160 centímetros é igual a 1,60 m, certo? 2 de 1,10 m, ó, porque aqui também tem 1,10 m, é um retângulo, 2,20 m. 1,60 m, que é o total daqui, 80 mais 80, mais 2,20 m, que é o total aqui da largura, ó. 1,10 mais 1,10, 3,8 metros. Como ela vai fazer 10 toalhas iguais, 3,80 vezes 10, 38 metros. Ela tem um pedaço de 8,20, ela vai precisar de 38, mas ela já tem 8,20, então eu vou tirar menos 8,20. Então, ela ainda precisa comprar 29,8 metros, tá bom? Façam a resposta bem certinho. Sandra! Vamos lá. Sabendo que o metro dessa fita custa R$7, quanto Ana vai gastar se comprar exatamente a quantidade de fita que falta? A gente viu que falta 29,8 metros, vezes R$7, que é o preço, ela vai gastar R$208,60, tá bom? Façam a resposta. Letra B. A distância da casa do professor de matemática até a escola é de 2,8 quilômetros. Quantos metros a mais do que 5 quilômetros esse professor percorre para ir e voltar da escola? Gente, aqui ó, tá pedindo a resposta em metros, então eu tenho que fazer a conversão. 2,8 quilômetros, posso fazer na tabela lá, é igual a 2.800 metros. Ou não preciso, né, gente? Se eu sei que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, 2 quilômetros, 2.000 metros, 2,8 quilômetros, 2.800 metros. Então, ele percorre para ir e voltar. Então, 2.800 metros vezes 2, ida e volta. 5.600 metros. Então, está dizendo assim, quantos metros a mais do que 5 quilômetros? 5 quilômetros, gente, é igual a 5.000 metros, certo? Ali está perguntando quantos metros a mais do que 5 quilômetros ele percorre. Então, ele vai percorrer quanto? Gente, 600 metros a mais do que 5 quilômetros, né? Vocês não vão escrever só 600 metros, escreve a resposta completinha, tá? Letra C. Ricardo mora em Olinda, cidade do estado de Pernambuco. Foi visitar seus pais que moram na cidade de Pedra, que fica a 266 quilômetros de distância no mesmo estado. E a aranha continua ali. Ele está fazendo essa viagem de carro, já percorreu 3/4 da distância. Quantos quilômetros Ricardo ainda precisa percorrer para chegar ao seu destino? Ele já percorreu 3/4 de 266. Eu preciso primeiro saber quantos quilômetros equivalem 3/4. Então, eu vou fazer a regrinha. Pegar 266, dividir pelo denominador, que é o 4, eu tenho 66,5. O resultado eu multiplico pelo numerador, que é o 3. 66,5 vezes 3. 199,5. Foi o que ele já percorreu, tá? 199,5 quilômetros. Mas o total da viagem é 266. Eu tiro o que ele já percorreu, 199,5, e daí eu sei quantos quilômetros ainda falta para ele percorrer, ó, 66,5. Tá bom? Aí vocês escrevem a resposta completa. Viu, gente? Não é difícil, demanda o quê? Atenção. Muito mais atenção do que as operações simples, né? Por isso que vocês precisam estar bem preparados com as operações, entende? Por isso o exercício diário. Agora vamos falar de massa, e não é macarrão. Troca de ideias. Você sabia que o ovo de avestruz pesa cerca de 22 vezes o peso do ovo de galinha? Gente, é muito grande, né? E que o ovo de beija-flor é o menor ovo entre todas as aves? Compare as massas aproximadas do ovo e da fêmea adulta das aves e do ornitorrinco apresentados na tabela. Então, aqui, ó, o avestruz, a massa da fêmea adulta é o peso, gente, ó, tá? O peso corporal, que é 110 quilos. A massa do ovo, ó, 1,2 kg. A galinha, 2,6 kg. A massa do ovo, ó, o peso, 55 gramas. Ornitorrinco, ó, 1,2 kg o peso. Do ovo, 1,7 gramas. 1,7 gramas. Beija-flor, 2 gramas. E o peso a massa do ovo, peso 5 miligramas, tá? Gente, ó, o quilograma, agora a gente está falando de massa, então vamos falar da unidade fundamental de medida de massa, que é o quilograma. As unidades de medida grama, miligrama, são unidades menores do que o quilograma. Para medir massas muito grandes, usamos tonelada, né? Que nem elefante, pesa toneladas, tá?
O instrumento usado para medir massa é a balança, né? Que é o peso. Então, observe as relações entre as medidas de massa. 1 quilo, gente, é igual a 1000 gramas. E 1 grama é 1 milésimo de quilograma. 1 tonelada equivale a 1000 quilos. Então, 1 quilo é 1 milésimo de tonelada. 1 grama equivale a 1000 miligramas. Então, 1 miligrama é 1 milésimo de grama, tá? Vamos escrever a massa aproximada de um avestruz em gramas. Ó. Se 1 quilo é igual a 1000 gramas, então 110 quilos vezes 1000. Então, 110 mil gramas, tá bom? 110 quilos, né? É igual a 110 mil gramas. Acompanhe como escrever a massa do ovo de galinha em quilogramas. Ó. 1 grama equivale a 1 milésimo de quilograma. Então, gente, 55 gramas eu tenho que dividir por 1000, ó. 0,055 quilogramas, tá? Então, 55 gramas é igual a 0,055 quilogramas. Agora, gente, ó, o que vocês podem perceber aqui, ó? Agora, veja como escrever a massa do ovo de beija-flor em gramas. Então, vamos lá. Ó, aqui também tem deslocamento da vírgula, ó. Tenho 3 zeros, ó. Vamos considerar 55 como inteiro, a vírgula estava aqui. Se eu for contar 3 zeros, ó, 1, 2, 3. O zero ficaria aqui, a vírgula ficaria aqui e você completaria com o zero. Viu como vocês podem continuar usando a regrinha, tá? Agora veja como escrever a massa do ovo do beija-flor em gramas. Se 1 miligrama é 1 milésimo de grama, então 5 miligramas eu preciso dividir por 1000. Dá 0,005. Tá bom? Mesma coisa, ó, 3 casas, a vírgula estava aqui, ó, 1, 2, 3, a vírgula veio para cá e só foi complementado com zeros, tá? Então, assim, 5 miligramas é igual a 0,005 gramas, tá bom? Vamos escrever a massa de um avestruz em toneladas agora. Se 1 quilo é 1 milésimo de tonelada, então 110 quilos eu preciso dividir por 1000. 0,11 toneladas, então, tá? Veja como escrever a massa do ovo de ornitorrinco fêmea em miligramas. Se 1 grama é igual a 1000 miligramas, então 1,7 grama eu preciso multiplicar por 1000. Tenho 1.700 miligramas, tá bom? Agora, gente, vocês vão fazer as atividades. Só deixa eu lembrar que quando você fala em medida de massa, grama é o grama, não é a grama, tá? Então, quantos gramas, tá bom? Masculino. Então, escreva o que se pede, 2,59 quilos de arroz em gramas. Olha, gente, tá fácil com esse deslocamento aí que a prof falou para vocês. 0,05 toneladas de café em quilogramas, 2.500 gramas de pão em quilogramas, 125 miligramas de queijo em gramas, 0,02 gramas de xarope em miligramas. Gabriela fez 3,84 quilogramas de bala de coco e vai distribuí-las em pacotes com 50 gramas cada um. Quantos pacotes de bala de coco Gabriela vai conseguir completar? Deixa eu colocar ali na página. Não muda, né, gente? A gente vai acabar o ano e a prof vai estar desse jeito, né? Colocando ali depois, que tá quase no final da aula aqui, né? Gente, ali nós estamos falando de quilogramas, certo? E ela vai transformar em pacotes com 50 gramas. O que eu tenho que fazer? Se eu sei que 1 quilograma equivale a 1000 gramas, né? Então, aí vocês já sabem o que vocês devem fazer. Um supermercado vende uma marca de café em embalagem de diferentes tamanhos. A Aline comprou 3 pacotes de café de 250 gramas cada um. Quantos quilogramas de café a Aline comprou? Gente, 250 gramas cada um. Uma conta simples aí, né? Só que vocês vão transformar em quilogramas, tá? Gustavo comprou 3 pacotes de 1 quilo de café e um pacote de 500 gramas e recebeu 11,80 de troco. Assinale com um X a opção que contém as notas que representam quantos reais Gustavo usou para pagar essa compra, tá? Então, gente, vocês vão observar que o preço tá lá, certo? Vocês já têm o preço ali, ó. Ele comprou 3 pacotes de 1 quilo, né? Cada pacote de 1 quilo custa R$16,50 e um pacote de 500 gramas. Um pacote de 500 gramas, R$8,70. Então, primeiro vocês precisam saber quanto ele gastou no total.
somar, né? Ali vocês têm que somar aquele valor do troco que ele recebeu para saber quanto ele tinha no início, tá? Para marcar daí com X as notas corretas. Letra C, página 43. É mais vantajoso comprar um pacote de 1 kg ou 2 pacotes de 500 gramas de café? O que vocês acham? Voltando ali, ó. É mais vantajoso comprar 1 kg ou 2 de 500 gramas? O que será que sai mais em conta? No gráfico a seguir estão os preços do envio de cartas comerciais pelos correios de acordo com a massa das correspondências. Então, preço do envio de cartas comerciais. Então, até 20 gramas tem um preço, mais de 20 até 50, tá? E assim sucessivamente. Escreva o preço a ser pago pelas cartas comerciais representadas a seguir. Então, aqui, ó, já tem o peso. Então, quanto essas pessoas pagarão, né? De acordo com o gráfico aqui, tá? Tá fácil, né, gente? Ó, muito facinho. Leia o texto a seguir sobre o maior animal do planeta. Então, aqui, ó, gente, né, tá falando sobre o maior animal do planeta, né, uma baleia aqui, ó, tamanho 24 a 27 metros, peso 100 a 120 toneladas. Quais são os valores da massa que uma baleia azul pode ter em quilogramas, tá? Tá fácil, né, gente? Ali tá tonelada, vocês têm que transformar aí em quilogramas, tá bom? Letra B. De acordo com o texto, quais são os valores em toneladas que um elefante pode pesar? Em toneladas, tá? Quantos quilogramas tem a língua de uma baleia azul? Também tá ali no texto. Quantas toneladas os filhotes de baleia azul engordam em um mês de 30 dias? Número 6. Na feira, o quilograma do melão está sendo vendido por R$3. Quantos reais Carla vai pagar por um melão igual ao que está representado a seguir? Então, aqui, ó, tem 2,35 quilogramas. Se o quilo custa R$3, é uma conta muito simples de fazer, né? Número 7. Observe na imagem a seguir a quantidade de vitamina C em 100 gramas de cada fruta. Então, a cada 100 gramas... nós temos aqui a quantidade de vitamina C de cada fruta. Acerola, caju, laranja da Bahia e goiaba branca. Se uma pessoa comer 100 gramas de laranja da Bahia, vai ingerir quantos gramas de vitamina C? E daí, gente? A cada 100 gramas já tá ali, né? Então, se uma pessoa come 100 gramas da laranja Bahia, né? Tá fácil. Quantos gramas de vitamina C há em 200 gramas de caju? Gente, aqui, ó, tá indicando 100 gramas. E em 200? Uma goiaba branca de 150 gramas. Aqui está indicando a quantidade em 100 gramas. Em 150. Em 50 gramas de acerola. Aqui está indicando a quantidade em 100 gramas, mas em 50. Número 8. As caixas que estão representadas na balança ao lado são idênticas. Qual é a massa de cada caixa? E agora, gente? Como é que vocês vão saber isso? Qual é a massa de cada caixa? Como é que vocês vão saber isso ali, gente? Ai, ai, ai. Vocês têm que encontrar a diferença. Olha a dica. Diferença. Para vocês saberem qual é a massa de cada caixa ali. Número 9 da nossa última página do dia. A tabela a seguir apresenta a quantidade de algumas frutas vendidas em um supermercado durante 2 dias de uma semana. Então, tem as frutas e a quantidade vendida. Ó. Tem tonelada e tem quilograma. Quantos quilogramas de banana esse supermercado vendeu a mais do que laranja? Gente, ó, a banana está em tonelada. Tem que transformar em quilograma para poder encontrar essa diferença. Se o preço do quilograma de maçã nesse supermercado é R$8, quantos reais foram arrecadados com a venda dessas maçãs? Também vocês vão ter que transformar a tonelada em quilograma para poder fazer esse cálculo. Letra C. Quantos quilogramas de morango esse supermercado deveria ter vendido a mais para completar uma tonelada? 850 quilos, né? Para uma tonelada eu preciso de quantos quilos? 1000 quilos, né? Fica a dica aí já. Número 10. Escreva um problema de acordo com a cena a seguir que pode ser resolvido por meio de uma operação matemática. Vocês não vão trocar de caderno, vocês vão escrever o problema e vão resolver, tá bom? Trazendo o passo a passo aí desse problema, tá? Ó, é pão... Tem um peso aqui já na balança. Que problema vocês poderiam criar? Tá bom?
É isso, turma! Vocês viram que vocês podem usar aquela dica maravilhosa que a prof deu de deslocamento de vírgula, né? Porque vocês estão trabalhando ainda com números decimais e assim fica mais fácil, tá? Vocês podem também fazer a tabelinha, tá? Para trabalhar aí massa, da mesma forma que trabalharam comprimento, tá bom? Importante chegar no resultado da forma que fique mais fácil para vocês, tá bom? E por hoje é só, né? Vocês ainda têm aula de espanhol com a Prof. Eli, seria a aula de número 3. E amanhã nós temos aulão de revisão. Não faltem ao nosso aulão de quinta-feira. Gente, só um lembrete, tá? Nós não teremos, né, como eu passei lá no cronograma, aula tecnológica. Porém, a atividade vocês devem postar, tá bom? Na quinta-feira, que é amanhã, tá bom? Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã nas nossas aulas do quinto, tá bom? Tchau!